Eu tenho uma palavra de Deus nesta noite para o nosso coração, e eu gostaria que você falasse com Deus agora, né? Peça para que o Senhor lhe dê entendimento, lhe dê compreensão acerca daquilo que o Senhor quer tratar com cada um de nós. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e Senhor nosso, nós te agradecemos por este momento de louvor e adoração, onde sentimos, ó Deus, a tua santa presença neste lugar, e o teu Espírito na condução, ó Deus, daquilo que se fez até aqui, e nós rogamos que o Senhor permaneça conosco, que o teu Espírito Santo permaneça conosco, ó Deus, e que eu possa ser, Senhor, um canal, um instrumento através de quem o Senhor venha comunicar à tua igreja, aquilo que é o teu querer, meu Deus, aquilo que é a tua vontade. Traga-me, Senhor, a sabedoria que vem de ti, a inspiração, a unção do teu Espírito Santo, e fale com cada um de nós, os teus filhos, nesta noite, levando-nos, ó Deus, ao centro da tua vontade, em o nome de Jesus. Amém, amém. Eu convido você que está conosco, que tem a sua Bíblia, e você que está em casa, que tem a sua Bíblia, para que possa abri-la agora no livro do Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo 22, a partir do primeiro versículo. Nós vamos fazer a leitura deste texto. Glórias a Deus. Gênesis, capítulo de número 22, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, o Senhor me trouxe uma palavra ao meu coração que eu quero compartilhar com você. Uma palavra simples, mas ao mesmo tempo uma palavra profunda, uma palavra que nos leva a uma reflexão muito importante, né, na nossa condição de filhos de Deus. E para nós termos uma boa compreensão acerca daquilo que o Senhor vai tratar conosco, a primeira coisa que nós temos
que entender, meu querido irmão e irmã, que esta noite, este lugar onde nós estamos, esta reunião que nós estamos fazendo, não é uma reunião comum, não é uma reunião como muitas outras reuniões que nós sabemos que existem, uma reunião no trabalho, uma reunião, de repente, de pais e mestres na escola, uma outra reunião qualquer, não. Esta reunião, irmãos, é uma reunião diferenciada. E por que ela é uma reunião diferenciada? Porque ela é feita também com um povo diferenciado. Aí você pode perguntar, pastor, mas aonde que o pastor quer chegar? Eu quero dizer, irmãos, que esta reunião, ela é a assembleia do povo de Deus. Amém, igreja? Portanto, não é uma reunião comum, não pode ser vista, não pode ser tratado como uma reunião comum, e este povo que está presente nesta noite também não é um povo comum, não é um povo qualquer. Por quê, meu querido irmão e irmã? Porque eu e você, nós fazemos parte de um povo que fomos chamados por Deus para fora do sistema, fomos chamados por Deus para nos tornarmos a igreja do Senhor. E quando nós falamos que nós somos o povo que fomos chamados pelo Senhor para formarmos a igreja do Senhor, nós estamos falando de um povo que foi chamado para viver a eternidade ao lado de Deus. Amém, irmãos? E a bem da verdade é que nós não temos a compreensão exata do que isso significa. Porque se nós tivéssemos de fato a compreensão exata do que significa aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos, você tenha certeza que a vida de todos nós, a partir de mim, seria melhor do que ela é diante de Deus. Amém, igreja? Porque nós fomos chamados para algo que transcende a essa vida. Nós não fomos chamados para algo que vai nos acompanhar durante 40, 50, 60, 80, 90, 100 anos. Eu e você, meu querido irmão e irmã, nós somos chamados para algo que nos acompanhará por toda a eternidade e que não dependeu de mim nem de você, foi uma escolha do eterno para nós. Amém, irmãos? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Portanto, esta reunião, este culto, esta assembleia, esta congregação, é a congregação dos santos, é a congregação dos salvos, é a congregação dos eleitos do Senhor, é a congregação que o Senhor chama de um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Então, a partir deste entendimento, que nós não somos um povo comum, que nós não somos um povo qualquer, mas que nós fazemos parte de um povo que foi redimido pelo Senhor, para um propósito eterno do Senhor, que esta reunião não é uma reunião comum, que este lugar não é um lugar comum, não é como um clube onde as pessoas se reúnem porque têm afeições entre si, porque têm algo em comum entre si. É verdade que nós temos afeições, é verdade que nós temos algo em comum, mas eu e você estamos aqui reunidos porque fomos eleitos pelo Senhor. Aqui é a reunião dos eleitos, o lugar onde os eleitos de Deus se fazem presente. Então, meu querido irmão e irmã, entendendo que eu e você somos um povo especial para Deus, a forma de Deus tratar conosco também tem que ser uma forma especial. A forma de Deus falar conosco também tem que ser uma forma diferente. Nós não podemos imaginar que nós que não merecemos absolutamente nada, como nenhum outro homem merece, mas que pela graça do Senhor fomos chamados, pela bondade do Senhor fomos chamados, pela misericórdia do Senhor fomos chamados, que nós podemos ser tratados de qualquer maneira, sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade, que eu e você, de repente, fomos chamados, eleitos pelo Senhor, e podemos ser tratados com água e açúcar. Não é assim. A palavra de Deus, ela diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Foi dado muito a mim, foi dado muito a você, foi dado os céus para nós, foi dado a eternidade para nós,
Foi dado aquilo que a palavra de Deus diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado. Então, o que Deus tem que tratar conosco é de uma forma diferente, de uma forma especial, e é isto que Deus quer falar nesta noite. Amém, igreja? Por quê? Porque Ele está falando com um povo diferenciado, Ele está falando com um povo forte, Ele está falando com um povo que foi lavado, que foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Dito isto, nós então vamos entrar na mensagem desta noite. E a mensagem desta noite, o Senhor me deu um tema para ela. E o tema desta mensagem é: quanto vale a sua fé? Quanto vale a sua fé? Quanto você está disposto a pagar? Qual é o preço que você está disposto a pagar? Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar para manter viva a nossa fé? Amém, igreja? Se eu recebi algo grande da parte de Deus, certamente Deus não estará esperando algo pequeno da minha parte. Sim ou não? Amém, igreja? Você entende isto? É que muitas vezes, irmãos, por falta deste entendimento, por falta desta compreensão, às vezes nós nos nivelamos, com aqueles que ainda não têm esta graça que eu e você temos. Mas não é assim que Deus nos vê. Existe um preço a ser pago. É claro que o maior preço já foi pago por Cristo lá na cruz do Calvário. Um preço que eu e você jamais, ou qualquer outra pessoa jamais, teria condições de pagar. Mas aquele preço foi pago. E alguém até poderia dizer: mas o preço já foi pago, então agora podemos levar de qualquer jeito. O preço já foi pago, agora nós podemos levar com a barriga. Não é assim que as coisas funcionam. A palavra de Deus é o seguinte: todo aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Amém, irmãos? Cruz fala de um preço. E então o Senhor diz para mim e para você que nós temos um preço a ser pago, porque nós fomos chamados por Deus para algo muito grande, para algo muito grande. E se é algo muito grande que Deus nos chamou, certamente este preço não pode ser um preço barato. E é isso que nós temos que entender. Esse texto que nós lemos em Gênesis capítulo 22, um texto muito conhecido da igreja, e portanto eu não vou discorrer sobre o texto, mas em cima deste texto, eu quero trazer para a nossa reflexão algumas coisas que Deus colocou no meu coração, fundamentado neste tema, Quanto vale a sua fé? Até onde você está disposto a ir para manter viva a tua fé em Deus? Primeiro ponto: Deus sempre exigirá o seu melhor. Deus sempre exigirá o nosso melhor. Eu gostaria que quem está lá na projeção me ajudasse. Gênesis capítulo 22, versículo de número 2. Gênesis 22, verso 2, nós vamos acompanhar a leitura do texto, portanto, gostaria que deixasse para nós aí. Gênesis 22, versículo 2 diz assim: e disse o Senhor, Deus falando com Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Segura este versículo aí. Os irmãos viram o que Deus pediu para Abraão? Toma agora o teu filho, o teu único filho. O Senhor não pediu para Abraão um novilho, o Senhor não pediu para Abraão um cordeiro, o Senhor não pediu para Abraão um servo. O Senhor pediu para Abraão aquilo que Abraão tinha de mais valioso. O Senhor pediu para Abraão aquilo que ele tinha de mais precioso. O Senhor pediu para Abraão o seu melhor. Portanto, meu querido irmão e irmã, tudo aquilo que eu e você formos oferecer ao Senhor, que seja sempre o nosso melhor. Amém, igreja?
Seja o teu melhor. O Senhor espera de mim e de você o nosso melhor, porque o que Ele fez e o que Ele deu por nós foi o seu melhor. Foi o seu melhor. Nós não somos um povo qualquer, nós somos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós somos um povo que fomos chamados e levantados para fazermos a diferença. Então nós não podemos oferecer qualquer coisa e de qualquer forma para o Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferente, não diferente na nossa maneira de se vestir, não diferente no nosso cabelo, não diferente nisso ou naquilo, né, que é uma aparência exterior. Nós temos que ser diferente nas nossas obras, nas nossas atitudes, naquilo que de fato pode refletir para o mundo que está lá fora. E nós só podemos fazer isso quando nós oferecemos ao Senhor o nosso melhor, como Abraão, foi exigido da parte de Deus o seu melhor. O próximo ponto que eu quero compartilhar com você é que Deus nunca lhe pedirá nada que antes Ele não lhe tenha dado. Deus nunca vai pedir a mim e a você algo que Ele não nos tenha dado, até porque é o seguinte, de tudo aquilo que eu e você temos, nada é de nós mesmos, tudo vem dEle, tudo vem do Senhor. Então, seja o que for que Deus pedir a mim e a você, meu querido irmão, que seja o nosso melhor, mas vamos entender que aquilo não é nosso. Ah, não, Senhor, isso aqui eu não posso, porque isso aqui é meu, né? Isso aqui é fruto do meu trabalho, isso aqui é fruto disso, ou fruto daquilo. Não. O que é que eu tenho que não veio de Deus? A começar pela minha própria vida, a começar pelo fôlego de vida, a começar pelo ar que nós respiramos. O que é que nós temos, meu querido irmão e irmã, que Deus não tenha dado, e portanto Deus nunca vai pedir a mim ou a você algo que Ele não tenha nos dado. É isso que nós temos que entender. Veja bem, que você não vai encontrar, né, em capítulos anteriores, o Senhor pedindo a Abraão Isaque em sacrifício. Por que não? Porque ainda Deus não havia dado Isaque a Abraão. Então Deus não poderia pedir a Abraão algo que Ele não havia dado. Mas a partir do momento em que temos porque Deus deu, e se Deus deu, Ele tem o direito de pedir o que Ele quiser e a hora que Ele quiser. E nós temos que oferecer a Ele o nosso melhor. Amém, igreja? Você entende isso? É isso que nos faz diferente, irmãos. É isso que nos faz ser povo de Deus. É isso que nos faz ser a Assembleia dos Santos. É isso que nos faz ser os eleitos do Senhor. O que nos faz ser os eleitos do Senhor não é que nós temos uma carteirinha de membro, ou que nós participamos de uma denominação que tem uma placa lá na frente, e por isso nós somos diferentes. Nós somos diferentes porque nós entendemos o valor que temos, a importância que temos, e se temos esse valor, se temos essa importância, nós temos que dar ao Senhor aquilo que Ele merece e que Ele é digno. Amém? Próximo ponto para a nossa reflexão. Tem que ser aquilo que nós fazemos para o Senhor, aquilo que nós entregamos para o Senhor, que é o nosso melhor, que é aquilo que Deus um dia já colocou nas nossas mãos, que são os nossos dons, os nossos talentos, né, os nossos recursos financeiros, o nosso tempo, a nossa vida, tudo isso Ele deu e muito mais. Mas tudo isso, irmãos, tem que ser feito no lugar que Deus quer e da maneira como Ele quer. Versículo de número 2. Volta lá, Gênesis 22, 2. E disse o Senhor: toma agora o teu filho único Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, onde Deus quer. Não é onde eu quero. Não foi onde Abraão quis. Né? Abraão poderia ter dito: Senhor, eu vou fazer o altar e sacrificar em qualquer lugar ali. Em qualquer lugar? Não é em qualquer lugar. É onde Deus quer. Né? E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, tudo que eu e você venhamos a fazer e oferecer ao Senhor tem que ser da maneira como Deus quer, aonde Deus quer, para a glória dEle. Para a glória dEle. Não sou eu que quero, não é da forma como eu quero,
Às vezes acontece isso. Ah, não, eu faço, mas eu faço do meu jeito. Não, desse jeito eu não quero. Não, eu vou, mas se for ali, se for lá, não vou. Não. Meu irmão, preste atenção. O que Deus fez por nós, o que Deus deu por nós, o que nos está garantido, meu querido irmão, minha irmã, não há de se comparar com absolutamente nada, nada, nada que possamos imaginar. Como é que eu e você temos coragem de questionar a Deus, ou de contrariar o plano dEle, ou de contrariar a vontade dEle? Não, isso eu não quero, isso eu não faço, não desse jeito não, aqui não, ali não. O que nós fazemos, temos que fazer o melhor, porque sabemos que veio da parte de Deus, e temos que fazer como Deus quer, e onde Deus quer. Amém, igreja? Amém? Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nosso Deus. Aqui está um povo que vai morar no céu. Aqueles que estão conosco através dessa transmissão, é um povo que vai morar no céu, é um povo diferenciado. Nós não somos deste mundo, nós não somos desta vida, nós estamos aqui de passagem para fazer brilhar a luz de Cristo através da nossa vida, através da nossa vida, através das nossas ações, através das nossas atitudes. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mais um ponto para a nossa reflexão. Para fazer a vontade de Deus, é preciso disposição e trabalho. O versículo de número 3. Versículo de número 3 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Amém, igreja? Disposição. Homem de Deus, mulher de Deus, povo de Deus tem que ter disposição. Abraão, toma o teu filho Isaque, a quem amas, e vai e sacrifica-o, oferece-o em holocausto no monte que eu te mostrarei. E o texto sagrado está dizendo que Abraão, quando recebeu esta mensagem, esta incumbência, este compromisso da parte de Deus, ele levantou de manhã, de madrugada. Abraão não ficou até às 11 horas da manhã dormindo, não. Ó Senhor, o Senhor disse que eu tenho que sacrificar Isaque, mas deixa eu descansar até às 11, depois se eu estiver bem disposto, se a coluna não estiver doendo de tanto ficar dormindo, aí eu vou então pensar o que eu tenho que fazer. Amém, igreja? Povo de Deus tem que ser um povo disposto, tem que ser um povo pronto, para arregaçar as mangas, ir à luta, ir ao trabalho, porque nós sabemos quem nos comissionou, nós sabemos quem nos ordenou, e quem ordenou não pode esperar. Amém, igreja? Quem nos chamou não pode esperar, não pode ser na minha hora, não pode ser do meu jeito, não pode ser no meu lugar, tem que ser no tempo de Deus, na hora de Deus, com disposição, e disposição para o trabalho. Ele levantou pela manhã de madrugada, e a primeira coisa que o texto diz que ele fez, ele albardou o seu jumento, ou seja, ele preparou ali o seu jumento para um trabalho, para uma viagem, tomou consigo 2 dos seus servos, dos seus moços, e Isaque seu filho. O que mais que ele fez, irmão? O que mais que ele fez, igreja? Rachou lenha, de madrugada, porque Deus tinha exigido dele, pedido a ele um sacrifício, e esse sacrifício exigia urgência, e essa urgência ela requeria um trabalho. O povo de Deus foi levantado para trabalhar. Amém, igreja? O povo de Deus foi levantado não é para ficar dormindo, não é para ficar relaxado, não, nós estamos atravessando o deserto, nós temos que entender isso. Eu tenho os meus planos, eu tenho os meus projetos para esta vida, louvado seja Deus, trabalhe por Ele, lute por Ele, batalhe por Ele, mas você e eu não fomos chamados para levantar aqui o nosso projeto, nós estamos aqui para trabalhar no projeto de Deus, Tem pessoas que gastam as suas vidas em cima dos seus projetos pessoais,
Não estou dizendo aqui para você abrir mão dos seus projetos, mas eu estou dizendo que a prioridade é para Deus, porque absolutamente nada deste mundo nós levaremos, conforme diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada dele levaremos. Portanto, tendo o que comer e o que vestir, com isso estejais contentes. Não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus. Ah, pastor, agora o senhor está colocando meu sonho para baixo, o senhor está colocando os meus projetos para baixo. Se o teu sonho e o teu projeto não estiver alinhado com o projeto de Deus, ele tem que ir para baixo mesmo. O meu sonho e o meu projeto tem que se alinhar com o projeto de Deus, porque os meus projetos pessoais, os meus sonhos pessoais, eles são passageiros. Os sonhos e os projetos de Deus são eternos. E aqui eu estou falando com o povo de Deus, diferenciado, lavado, remido no sangue de Jesus, um povo que não vai perecer neste mundo, um povo que vai viver a eternidade ao lado do Senhor. Amém, igreja? Um povo que vai viver a eternidade ao lado do Senhor, então não pode viver de uma forma comum, não pode ser, não dá para ser, não foi para isso que eu e você fomos chamados. Para fazer a vontade de Deus é preciso disposição e trabalho. Próximo ponto, versículo de número 4. Vamos lá? Diz assim o texto: ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. A que dia, irmãos, Abraão viu o lugar que Deus havia ordenado? Ao terceiro dia. Isso significa que Abraão já tinha caminhado durante 3 dias, até que ele avistasse o monte, até que ele chegasse ao monte. Se Abraão tivesse caminhado um dia só, ele teria chegado no lugar que Deus havia determinado, sim ou não? Se Abraão tivesse caminhado 2 dias apenas, ele teria chegado no lugar que Deus havia determinado? Não. Ele precisou caminhar 3 dias, até que ele chegasse onde Deus havia ordenado. E ele chegou em 3 dias, mas de repente, se fosse mais longe da sua tenda até o Moriá, ele poderia ter levado 4 dias, e certamente ele teria caminhado 4 dias. O que eu quero lhe dizer, meu querido irmão e irmã, que não basta dar início na caminhada, nós temos que ir até que o plano de Deus se complete na nossa vida. Até que o projeto de Deus se complete na nossa vida. Não é um dia, não é 2 dias, não é 3 dias, não é uma semana, não é 1 ano, não é 2 anos, é até que nós alcancemos aquilo que Deus determinou, até que alcancemos. Imagine bem, irmãos, se Abraão, depois de um dia de caminhada, falar: Senhor, já cansei, sol muito quente aqui em Israel, muito quente, na verdade, ainda nesse tempo, não era Israel, era Canaã, depois, quase 500 anos depois, aquela terra se transformou na terra de Israel, na nação de Israel, mas nesse tempo aqui, Canaã, Senhor, Canaã, sol muito quente, muita pedra, muito duro de andar, muito duro de caminhar. Um dia já caminhei, fazer um altar aqui mesmo, vamos sacrificar aqui mesmo. Será que ele teria agradado o coração de Deus? Jamais, irmãos. Mas será que ele teria recebido da parte de Deus aquilo que Deus havia prometido a ele? Abraão, eu farei de você uma grande nação. A tua semente, a tua descendência será como a areia da praia do mar. A tua descendência será como as estrelas do céu. Você, Abraão, será pai de multidões, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Se Abraão tivesse caminhado apenas 1 dia ou 2 dias, ele teria alcançado de Deus a promessa? Com certeza não. Amém, igreja? Então ponha isso no teu coração. Não importa quanto tempo faz que você está na caminhada, a minha caminhada, a tua caminhada, a nossa caminhada ainda não chegou aonde Deus determinou. Amém, irmãos? Ainda não chegamos. Não chegamos.
Alguns estão caminhando há mais tempo, outros há menos tempo, mas a verdade é que nenhum de nós ainda chegamos. Se ainda não chegamos, isso significa que nós devemos continuar caminhando. Eu faço 47 anos que eu estou nessa caminhada. Faz 47 anos, não cheguei lá ainda. Outros talvez, e certamente a grande maioria dos que estão aqui fazem menos tempo. Talvez tenha alguém que faz mais, não sei. Mas certamente a grande maioria ainda faz menos tempo. Mas isso não importa. Não é a questão do tempo, é a questão se nós já chegamos ou não. E ainda não chegamos. E isso significa que nós temos que continuar caminhando. Abraão, ele só chegou ao monte, ele só avistou ao monte aquilo que Deus havia determinado depois do terceiro dia da caminhada. Se for para sair da tenda e caminhar um dia só, seria melhor nem ter saído. Se era para sair da tenda e caminhar 2 dias só, melhor ter ficado lá na tenda. Mas Abraão entendeu, e eu e você também entendemos. Amém, igreja? Amém? A palavra do Senhor diz que aquele que retrocede, o meu coração, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Está lá em Hebreus. O Senhor não tem prazer naquele que retrocede, o Senhor não tem prazer naquele que volta atrás. Mas a palavra de Deus diz que nós não fomos chamados para a perdição, para a condenação, não fomos chamados para retroceder, não fomos chamados para voltar atrás, mas fomos chamados para ir até adiante, até o monte de Deus, até a presença de Deus. Amém? Vamos ainda adiante. Agora nós vamos saltar lá para o verso de número 8. E neste verso de número 8 nós vamos ver que vai chegar o tempo, ou chegará momentos, de repente não é um tempo, mas são momentos na minha vida e na tua vida, em que precisaremos dar o testemunho da nossa fé, em que precisaremos verbalizar a nossa fé diante das pessoas e diante das circunstâncias. Versículo de número 8 diz assim, na verdade esse verso 8 está respondendo uma pergunta do verso 7, onde Isaac pergunta ao seu pai, pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o fogo, o cutelo, mas onde está o cordeiro do holocausto? Isaac faz essa pergunta a Abraão, por quê? Porque Isaac já tinha familiaridade com o sacrifício. Isaac já conhecia, já sabia que o elemento principal, o elemento fundamental do sacrifício era o cordeiro. Amém, igreja? E estava tudo ali, mas o principal não estava, que era o cordeiro. Então nós vamos aqui no verso 8, versículo de número 8, diz assim, Abraão respondendo a Isaque, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Diante da pergunta de Isaque, a resposta de Abraão foi, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Por quê, irmãos? Porque aquele quadro, aquela cena, aquela situação, não fazia sentido para Isaque. Não fazia sentido. Estamos indo para um sacrifício, só que o elemento principal do sacrifício não tem. Meu pai, cadê o cordeiro? E eu quero dizer, irmão e irmã, e você que está em casa, que há circunstâncias na nossa vida em que parece que aquilo que está acontecendo e aquilo que nós estamos fazendo não faz sentido, não tem sentido. E as pessoas, às vezes, à nossa volta, chegam até mesmo a questionar, viu, mas por que isso está acontecendo? Por que é assim? Mas você não está servindo a Deus? Por que isso, então, foi assim, porque não foi ou porque deixou de ser? Meu querido irmão e irmã, é nessa hora que eu e você temos que testemunhar, verbalizar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, até porque nem mesmo nós que servimos a Deus e caminhamos com Deus, muitas vezes entendemos a maneira de Deus fazer. Nem sempre nós entendemos a maneira de Deus agir, irmãos. E é nesta hora que nós temos que testemunhar a nossa fé. E como é que eu testemunho a minha fé, e eu tenho ensinado isso e dito isso por centenas, talvez milhares de vezes já para os irmãos? Quando existe uma situação que nós
não temos a compreensão, que não faz muito sentido para nós, e eu sei que Deus verdadeiramente está naquele negócio. Eu sempre digo aos irmãos, ou digo às pessoas, Deus está no controle, Deus está no controle, ainda que de repente eu não consiga entender claramente, ainda que eu não consiga enxergar de forma nítida, mas isso não tem problema, Deus está no controle. Abraão não disse para Isaac, não sei, filho, Deus mandou a gente vir fazer um sacrifício, mas não sei, ele não falou nada do cordeiro, então vamos esperar para ver o que vai acontecer, se Deus vai fazer alguma coisa ou não. Foi isso que Abraão fez? Foi isso que ele disse? O cordeiro para o holocausto, meu filho, Deus proverá. Amém, igreja? É o testemunho da nossa fé, é verbalizar, queridos irmãos, aquilo que está aqui dentro, que nós acreditamos, porque sabemos que Deus está na direção. Então eu não tenho que me preocupar, eu tenho que saber que eu tenho que fazer o que Deus ordenou, e Deus está no controle, e as coisas vão acontecer do jeito de Deus, e da maneira de Deus. Ainda pela manhã, quando eu pregava essa mensagem aos irmãos que estavam aqui de manhã, eu me lembrei de um momento, e me lembro agora, novamente, mas eu me lembrei de um momento da pregação do nosso querido irmão Cristiano, que está aqui conosco, numa das oportunidades que ele teve aqui, e ele relatou um fato ocorrido, quando ele acompanhava um missionário na Finlândia, e chegaram lá, acabaram se envolvendo num acidente com o carro, não é isso? E ele ainda novo na fé, inexperiente, diante de um missionário, de um homem de Deus experiente, conhecedor da palavra de Deus, da vontade de Deus. O Cristiano foi e perguntou a este querido irmão, missionário, fala para mim, o que foi que aconteceu? Por que é que, sendo que nós estamos numa missão aqui para fazermos a vontade de Deus, fazermos a obra de Deus, o Senhor permitiu que nós nos envolvêssemos aqui nesse acidente, o carro bateu, e a gente precisa desse carro para fazer a obra de Deus. O que é que Deus quis falar conosco através desse acidente? Foi a pergunta do nosso querido irmão, aquele missionário vivido, experiente, que tinha contato, conhecimento, comunhão com Deus. E eu achei muito interessante, irmãos, aquilo que o Cristiano trouxe para nós aqui na sua pregação. E a resposta daquele missionário: olha, meu filho, o que Deus quis falar eu não sei, mas o que eu sei é que Ele tem razão. Amém, igreja? O que eu sei é que Deus está com a razão. Deus está com a razão. Não estou entendendo, não estou entendendo, não estou compreendendo. Isso que eu estou vivendo, isso que eu estou fazendo, a forma como eu estou agindo, pode até realmente trazer confusão, às vezes, para as pessoas que estão nos vendo, não faz muito sentido, que na verdade foi alguma coisa mais ou menos parecido com isso que aconteceu com a mulher de Jó. Quando a mulher de Jó viu todos os acontecimentos na sua casa, na sua família, na vida de Jó, todas as perdas que Jó teve, e a mulher ficou sem entender, e ela falou: olha, eu não sei por que você ainda continua fiel a esse Deus. Não faz sentido. Olha a tua vida como é que está, olha as perdas que você teve. E qual foi a resposta de Jó para a sua mulher? Mulher, você fala como alguém que não conhece a Deus. Você fala como uma louca, porque Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não estou entendendo, mas Deus está no controle. Aonde está o cordeiro? O cordeiro Deus proverá. Amém, igreja? Deus proverá. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Não sou eu que tenho que fazer a parte de Deus, mas eu aprendi desde cedo na minha caminhada com Deus que eu não faço a parte de Deus, mas que também Deus não vai fazer a minha parte. Amém? E aí nós vamos para o ponto seguinte, versículo de número 9. Estamos já chegando ao final, verso 9.
Diz aqui a palavra do Senhor: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Veja bem, irmãos, 3 dias eles já tinham caminhado, até que chegaram ao lugar determinado por Deus. Aí tinha que subir um monte, irmãos. Então você veja que a coisa não para, não é? A coisa não para. Nós caminhamos e temos que continuar caminhando. E à medida em que nós vamos caminhando, os desafios vão se tornando maiores. Os desafios vão se tornando maiores, não é? E lembrando nós, queridos irmãos, que Abraão não era um jovem de 30, 40 anos. Abraão aqui neste tempo já tinha mais de 100 anos. Amém, irmãos? Perto de 115 anos tinha Abraão. Agora um homem de 115 anos caminhando 3 dias, no meio das pedras, no meio da terra, daquela areia, daquele sol escaldante, e depois ele tem que subir uma montanha. Mas eu e você, nós temos que ir até o fim, sermos perseverantes, não importa o que tem que fazer. E é muito interessante, irmãos, porque na economia de Deus, na administração de Deus, não dá para terceirizar responsabilidades. Hoje nós vivemos numa época em que, principalmente empresas, elas terceirizam compromissos, responsabilidades, trabalhos, serviços. E é assim mesmo, é assim que funciona. E tem funcionado bem para alguns, então amém. Mas na economia de Deus, na administração de Deus, não dá para terceirizar. Abraão não chamou os seus moços e falaram: olha, tem que edificar um altar lá em cima, viu? E tem que juntar as pedras, e são pedras pesadas. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês subam o monte e vocês façam lá o altar. E depois então, se eu tiver descansado, aí eu subo e vou fazer o que Deus pediu. Não. Quem foi que teve que subir o monte? Abraão subiu. Quem foi que construiu o altar? Abraão quem construiu. Amém, igreja? Não dá para terceirizar, meu querido irmão, não dá para transferir compromissos, não dá para transferir responsabilidade. Aquilo que é para você fazer, é para você fazer. Aquilo que é para eu fazer, é para eu fazer. Aquilo que eu tenho que passar, sou eu que tenho que passar. Aquilo que você tem que passar, é você que tem que passar. Não dá para jogar para outro, não dá para transferir para outro, não dá para terceirizar. Deus está esperando de mim, então sou eu que tenho que fazer. Deus está esperando de você, é você que tem que fazer. Amém, igreja? Você está entendendo? Só que isso, irmãos, quando eu penso, em quem somos, é isso que ardeu hoje dentro do meu coração, saber quem é que somos nós. O que é esta reunião, o que é esta congregação? É a congregação dos salvos, é a congregação dos eleitos, é a congregação daqueles que venceram a morte e o inferno, através da fé no sacrifício de Jesus Cristo lá no Calvário, é aqueles que não vão perecer no fogo do inferno, é aqueles que vão viver eternamente com Deus. Então vale a pena nós seguirmos firmes até o fim. Amém, igreja? E tenha certeza do seguinte, é a palavra de Deus que diz: o Senhor nunca colocará sobre mim, nem sobre você, um encargo além daquilo que nós podemos suportar. Se Deus colocou na tua mão, é porque Deus sabe que você é capaz. Se Deus colocou sobre os teus ombros, é porque Deus sabe que você tem a força necessária para carregar. Então mantenha firme e fiel. O quanto você está disposto para pagar, para que a tua fé em Cristo Jesus permaneça viva diante de Deus, diante dos anjos, diante do inferno e diante dos homens. O quanto você está disposto? Você é um povo especial, faz parte de um povo especial, zeloso de boas obras, chamados para vencer, para servir, e devemos fazer isso, irmãos, com todo zelo, com todo cuidado, oferecendo a Deus sempre o melhor, sabendo que Deus nunca vai pedir a mim e a você nada além daquilo que Ele nos tenha dado, sabendo que temos que fazer da forma como Deus quer, da maneira como Deus quer, onde Deus quer, sabendo que é preciso termos disposição
para fazermos a obra de Deus, para fazermos o trabalho de Deus, que nós temos que caminhar até que cheguemos ao propósito daquilo que Deus determinou, e quando chegarmos ali, sabemos que ainda nós temos mais para fazer, temos um monte para subir, temos o altar para edificar e o sacrifício para oferecer. Amém? É preciso ir até as últimas consequências, em nome de Jesus. Eu temo, irmãos, já falei isso aqui algumas vezes, eu temo por alguns irmãos, por algumas pessoas, né, que por conta desta pandemia, né, por conta desta obrigatoriedade de repente, estar distanciado, isolado, eu temo para que alguns não continuem na caminhada. Eu oro a Deus para que Deus possa resgatar a cada um dos nossos irmãos. Eu sei que ainda há muitos que não têm vindo, porque não é possível ainda, mas que quando tudo isso passar, não é? Que nenhum se perca, porque Deus nos chamou para a vitória. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu quero orar a Deus com você. E eu gostaria que você agradecesse a Deus, se você conseguiu entender, e peço ao Espírito Santo que tenha dado a cada um de nós esta capacidade. Mas se você entendeu quem é você no plano de Deus, amém, irmãos? Né? Se você conseguiu entender quem é você no projeto de Deus, sabe, irmãos, eu gostaria de ficar repetindo isso aqui até a meia-noite. E depois que passasse a meia-noite, eu ia para meia-noite 1, meia-noite 5, meia-noite e meia. Né? Tentar, de alguma forma, pelo Espírito de Deus, fazer você entender que você é especial. Amém, igreja? Você é especial, nós somos especiais, não porque nós somos, porque nós queremos, mas porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu. Sendo que eu não tenho absolutamente nada, você não tem, nenhum de nós temos, mas foi a graça de Deus que nos alcançou, né? E hoje eu e você não podemos ficar aí, irmãos, não, imagina. Abraão, eu preciso do teu filho. Senhor, de madrugada estou de pé, vou rachar a lenha, vou fazer o que tem que fazer e vamos partir para a briga. Amém? Meu pai e o cordeiro, Deus vai prover, meu filho, Deus vai prover. E a palavra do Senhor diz que Abraão vai até o último instante. Quando ele levanta o seu punhal para sacrificar o seu filho, o texto sagrado é claro, o anjo do Senhor brada a Abraão e diz: Abraão, Abraão, não faças nada ao moço, porque agora eu sei que verdadeiramente me temes a mim e me ama, porque não me negou o seu único filho. E a palavra de Deus diz que Abraão então ouve, o balido de um carneiro enroscado pelos chifres ali em algum arbusto, e vai e toma aquele cordeiro e sacrifica ao Senhor. Este é o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, que não nos desampara jamais, e que não quer o nosso mal, Ele só quer a nossa fidelidade. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu sou grato a Ti, por fazer parte deste povo Seu especial, zeloso de boas obras, cujos pecados já foram perdoados pelo sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário, e hoje nós somos parte da Tua igreja, somos parte do Teu corpo, Senhor. Oh Deus querido, e o nosso entendimento e o nosso coração se abre, Senhor, para esta verdade. Portanto, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, declarando que estamos dispostos a viver os Teus planos, a viver os Teus projetos, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Senhor, nós estamos por aqui de passagem, não são os nossos planos, não são os nossos projetos, é o Teu plano, é o Teu projeto, é o Teu querer e a Tua vontade. Então somente nos ajude, nos capacite, Senhor, a sermos fiéis, como Abraão foi fiel a Ti, Senhor, até o último instante, indo até as últimas consequências. Que assim seja na vida de cada um de nós, os Teus filhos, Pai.
rogo por aqueles que estão aqui neste templo, rogo por aqueles que estão em casa, Senhor, por aqueles que estão no trabalho ou em qualquer outro lugar, Senhor, ligados a este culto, que este teu filho, esta tua filha seja fortalecido pelo teu Espírito Santo e que tenha entendimento, meu Deus, de que não é um povinho qualquer, mas é um povo chamado para morar no céu, um povo chamado para viver a eternidade contigo. Ó Deus, nós não provaremos a morte, Senhor, eterna, porquanto a morte já foi vencida pelo sacrifício e ressurreição de Cristo, e nós te louvamos por isso, e te adoramos, e te exaltamos, e bendizemos, e glorificamos o teu nome para sempre. Só aquele que tem convicção, que tem certeza de quem você é em Cristo Jesus, aplauda e glorifique o nome do Senhor, exalte o Senhor nosso Deus, aleluia.